Olá, queridos irmãos e irmãs. Viemos aqui mais uma quinta-feira realizar o Evangelho no lar. O mesmo pode ser realizado uma vez na semana com hora marcada. Lembrando que é um compromisso que você faz com o sagrado, que deve ser realizado no mesmo dia que foi marcado toda semana e mesmo horário, se possível. Pode ser realizado com familiares, amigos, pessoas que residem na sua casa. Fazendo uma oração de abertura e outra de encerramento. No meio delas o Evangelho aberto ao acaso. Faremos então uma prece de abertura, pedindo proteção, amparo da espiritualidade amiga, consoladora, que nos ajude a compreender os seus ensinamentos, se assim for de nosso merecimento. Abrindo ao acaso então, abrimos na página 78, capítulo 7, parábola: todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, não entrarais no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: vós sabes que os príncipes das nações os dominam e que os grandes os tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhe propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus. Quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza na terra, e não se eleva. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento, não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até suas vestes. Não conversaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória, aquele que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, o que conseguimos concluir desta parábola é que Deus é perfeito e devemos tomar cuidado com o que vamos pedir a Ele. Que não queiramos o primeiro lugar na fila, que saibamos ser humildes como uma criança, sinceros e puros, para ser de nosso merecimento estar no seu devido lugar. Que Deus nos proteja, que a falange do nosso Fabiano de Cristo possa nos amparar e proteger. Que assim seja e assim será.